A palavra lá em 1 Coríntios capítulo 15, é o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos, 1 Coríntios 15, versículo 14. Vamos pensar na Bíblia, na palavra de Deus, e eu quero começar com esse versículo, já que estamos próximos à Páscoa, próximos à celebração da ressurreição de Jesus, que não se deu exatamente nesse dia do mês de março, mas aconteceu. Algumas pessoas tentando sempre ver problema em tudo, dizem, não, mas esse dia não é exatamente o dia que Jesus ressuscitou. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho certeza disso, que o dia não é exatamente esse dia. Esse ano nós vamos comemorar no mês de março, final de março. O dia não é exato, mas a verdade é exata, Jesus Cristo ressuscitou. 1 Coríntios 15, 14, Paulo escrevendo sobre a ressurreição de Cristo e a nossa, ele faz uma pergunta e diz assim, vamos ler juntos ali, ou você pode acompanhar na sua Bíblia, diz assim, ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E ele vai falando sobre isso, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E pelo fato de Cristo ressuscitar, nós ressuscitaremos. Mas uma primeira questão tem que ser definida aqui, né? Para mim, de fato, Cristo está vivo. Para você, Jesus de fato saiu do túmulo e está reinando? Não responda rápido. Pensa um pouquinho, você tem certeza que Cristo está no controle de tudo, intercedendo por nós ao lado do Pai? Você tem certeza que cada detalhe, que cada sonho, que Ele é onisciente, até o que você não fala Ele sabe, e quando você se entrega a Ele, Ele te trata com um amor imensurável, e todas as coisas vão contribuir para o meu bem, para o seu bem? Você tem certeza disso? E aí eu volto lá, o Roberto Schuller, que escrevendo disse, nós sofremos à toa, choramos à toa, em relação ao desespero, ao medo, às questões da vida, sabe? E precisamos responder essa pergunta com muita consciência. Vamos celebrar a Páscoa, a ressurreição, mas para mim e para você, Cristo está vivo. Deixa eu apertar um pouquinho mais a consideração. Eu e você sabemos que Ele está aqui no nosso meio. Na hora que nós formos embora para casa, nós temos plena convicção de que Ele está conosco e não ficou aqui no culto trancado dentro da igreja? Temos essa certeza de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Nessa carta aos Coríntios, Paulo diz assim, se de fato Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não está vivo, então a nossa fé, nós temos que definir, Ele está vivo ou não está vivo? E para ajudar a definir, queridos, é preciso considerar que para muitos, de fato, Ele não está vivo. Nós temos algumas mentiras que são ensinadas e proclamadas por aí, eu anotei algumas delas, como por exemplo a mentira do Sinédrio. Não só judeus, alguns judeus creem nessa mentira, que ela primeiro foi formulada por Madalena, que caminhava com Jesus, mas na hora do desespero ela soltou uma aberração, e aí os judeus fizeram disso uma doutrina, não todos, mas aqueles que não acreditam em Jesus e na ressurreição, e muitos pelo mundo afora, dizendo que o corpo de Jesus foi roubado do túmulo. Essa é a mentira do Sinédrio, que Jesus não ressuscitou, mas que os discípulos foram à noite e tiraram o corpo de Jesus do túmulo. E essa mentira é uma mentira que tem pernas curtas como as demais, porque como os discípulos, fracos, perseguidos, eles iam tirar aquela pedra da porta do túmulo, sendo que o túmulo estava vigiado por soldados diuturnamente. Se de fato isso tivesse acontecido, aqueles soldados teriam sido mortos, eles teriam sido decapitados, porque eles falharam na sua função.
E não há registro de que os soldados tenham sido punidos. Então isso prova que eles falaram algo que eles mesmos não confirmaram, dizendo que o corpo foi roubado. Como é que rouba um corpo e com uma escolta de soldados ali na porta do túmulo, uma pedra pesada, os soldados não viram nada? E os soldados não foram punidos por isso? Então, queridos, é uma mentira fácil, né, de comprovar o oposto. Mas há uma outra mentira em relação à ressurreição de Jesus, que é a do racionalismo. E o racionalismo, esse grupo de pessoas que tentam sempre explicar os milagres de uma forma racional, que negam em todos os aspectos o sobrenatural. O dilúvio. Não, o dilúvio não aconteceu, é uma lenda. Aconteceu sim! Mas o grupo racionalista tenta sempre levar para o lado da razão que é impossível ter acontecido um dilúvio no planeta inteiro, que foi só numa região. Mentira! A Bíblia diz que aconteceu sobre toda a terra. Não, mas Jonas não foi engolido por um peixe, porque é impossível. Aí depois vem a revista secular, Seleções, e mostra que aconteceu um outro caso semelhante, para envergonhar esse grupo de cientistas de fundo de quintal, do grupo racionalista e outros tantos que o seguem. De fato, queridos, o que está na Bíblia é verdade. Jesus Cristo ressuscitou. Como é que o racionalista explica a ressurreição? Da forma mais absurda. Eles dizem que o túmulo úmido e frio foi caindo uma goteira sobre a testa de Jesus, que ele não tinha morrido na cruz, ele apenas desmaiou. Ora, se ele foi rasgado, se ele foi pregado, se ele foi exposto ao sol, como é que eles tiraram Jesus da cruz desmaiado? O racionalista diz que ele apenas desmaiou, foi colocado no túmulo, aí caiu uma goteira d'água na cabeça dele ali no túmulo, né? Parece que foi daí que nasceu aquele hino, nessa casa tem goteira. Acho que foi daí que começou essa música, né? Mas aí Jesus acordou e disse: onde estou? Aí ele empurrou a pedra e saiu, sangrando, coroa de espinhos, humilhação. Aí Jesus levanta aquela goteira, além de acordá-lo do desmaio, aquela goteira tinha um poder, porque deu a ele uma força de um Rambo, e ele saiu, empurrou a pedra e saiu andando, tal. O racionalista tem umas explicações tão pobres, e eu fico vendo universitários acreditando nessas papagaiadas, que parece tão desmiolado quanto quem inventou a explicação, né? O cara paga para fazer uma faculdade, para ouvir essas besteiras, e ainda acreditar nelas como se fosse verdade, né? E alguns até abandonam a fé, dizendo assim: não, eu aprendi na faculdade que foi uma goteira que caiu. Larga de ser babaca, né? É claro que não estão aqui, né? Mas se tivesse eu falava também: larga de ser babaca, né? A terceira mentira é do fator psicológico. A terceira mentira é o seguinte, em relação à ressurreição: que Jesus, ele não ressuscitou, ele continuou morto. Mas o pessoal tinha tanta fé de que ele iria ressuscitar, que quando se crê demais numa coisa, passa a vê-la. Então essa mentira do fator psicológico, e que seria uma ação em cadeia, uma ação em grupo, quer dizer, o grupo acreditava tanto na ressurreição, que quando Jesus foi sepultado, eles então já começaram a vê-lo ressurreto. Tamanho o domínio da psique por essa esperança. Queridos, nós vamos encontrar nos evangelhos que, se fosse depender desse fator psicológico, é impossível, porque eles de fato não acreditavam na ressurreição. Eles não esperavam que Jesus saísse do túmulo, por mais que Jesus tenha falado. E como explicar o túmulo vazio? E como explicar? Como é que Jesus iria aparecer na mente pelo poder do pensamento, sendo que o túmulo também ficou vazio, né? Mas há uma outra mentira, e eu vou dizer isso sem querer ofender, caso tenha alguém
que creia assim da religião, mas apenas para explicar. Eu quero ajudar, mas não quero ofender. Talvez você esteja assistindo, não desliga quando eu falar essa palavra, mediunidade. Você fala assim, mexeu na minha fé. Querido, em relação a Jesus, alguns dizem que ele não ressuscitou, que ele reencarnou. Como se isso fosse possível. Deixa eu dizer com muito carinho, à luz da Bíblia Sagrada, em página nenhuma, a base para essa doutrina da reencarnação. Muito menos em relação a Jesus Cristo, que ele tenha reencarnado em outro corpo. Ele não reencarnou, ele ressuscitou. E algo que contradiz muito essa doutrina da reencarnação, e eu não preciso aqui fazer uma apresentação teológica, mas a verdade é que se a reencarnação, querido, fosse verdade, a população do planeta seria sempre a mesma, a não ser que as almas chocassem. Essa é uma explicação mais lógica. Eu não preciso de provar na Bíblia que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Eu podia falar aqui inúmeros textos da Bíblia que negam a reencarnação, mas eu vou então pela lógica, vou usar o racionalismo para combater a mediunidade, ou melhor, a razão, não o racionalismo. Mas se as pessoas reencarnassem, nós teríamos apenas duas no planeta até hoje, que aí Adão e Eva morreu, né? E aí reencarnaram em Caim e Abel, depois reencarnaram mais não sei o quê, e depois reencarnaram mais... Então seriam sempre duas pessoas, ou seriam 100 mil pessoas, talvez, a não ser que nós crescêssemos e achássemos uma base para dizer que as almas, quando a pessoa morre, aí elas dão uma cruzada lá no espaço, e aí gera uma ninhada, e nós éramos 90 milhões em ação para frente Brasil, agora nós somos 200 milhões em ação por causa da reencarnação. Estou dizendo com carinho, tá, querido? Mas não existe não, viu? Então assim, o pessoal crê que Jesus reencarnou, não ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos. Agora, qual é a pior mentira? Não é do racionalismo, não é da mediunidade, não é a mentira do fator psicológico, não é a mentira do sinédrio. A pior mentira, e que o povo mais acredita nessa mentira, é contada pelos pseudo-cristãos. É aqueles que se apresentam como cristãos, dizendo que Jesus ressuscitou, que a Páscoa é a festa da ressurreição, mas vivem como se Jesus estivesse morto. Essa é a mentira que a sociedade mais acredita, porque eles acham que a partir do momento que alguém vive com Cristo, vivo, a pessoa tem o direito de viver uma vida amassada, derrotada, esbanguelada. Esbanguelada foi forte, hein? Mas a pessoa acha que, então assim, a pessoa está dizendo, cantando, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Aí depois sai ali da porta com aquela cara assim de quem não acredita coisa nenhuma. Então assim, é um antagonismo, é o paradoxo, é a mentira, né? Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, olha que música linda, que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, né? Está mesmo, querido. E por que você está chorando? Por que você está ansioso? Por que você está apavorado? Se você crê que ele vive e que a sua vida está nas mãos dele, agora, se você demonstra o contrário, isso é uma mentira para você. É uma mentira sutil que muitos que estão olhando para você passam a acreditar que Cristo ressuscitou sem ressuscitar. Precisamos avaliar. Nós cremos mesmo que ele ressuscitou? Cremos, irmãos. Vamos fazer uma provazinha rápida aqui para ver? Os discípulos não criam, eu já disse isso. Jesus falou para eles várias vezes, gente, eu vou morrer na cruz, mas fiquem tranquilos, no terceiro dia eu vou ressuscitar e vou aparecer a vocês, a gente bate um papo, depois eu subo ao Pai. Isso ficou claro até no Velho Testamento, para quem conhecia, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, mas os discípulos não acreditavam.
Entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição, eles viveram comportamentos, ou tiveram atitudes, melhor, de quem não acredita. E essas atitudes deles nos ajudam a perceber se nós também acreditamos ou não. Mas da sexta da crucificação até o domingo da ressurreição, quando eles de fato descobriram que Jesus ressuscitou, eles tomaram atitudes de quem não acredita. E olhando para essas atitudes, nós podemos avaliar que grau está a nossa fé na ressurreição. E se nós vamos de fato comemorar uma Páscoa com intensidade. Quais são as reações de quem sabe, de quem sabia, mas não acreditou? Primeiro, a verdade é que você vai encontrar em João capítulo 20, que eles estavam, vamos ler o texto, que aí você vai entender melhor. Os discípulos que sabiam que Jesus ia ressuscitar, que ia continuar vivo, mas que sabiam, mas não criam. Não tinham assumido, encarnado essa verdade. Vamos ler juntos? Mas vamos ler com vontade, todos nós? Ao cair da tarde daquele dia, trancadas as portas da casa onde estavam reunidos os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e disse: paz seja convosco, paz seja convosco. Volta a parte anterior do versículo, por favor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, que era o domingo, Jesus foi crucificado numa sexta, mas da sexta até o domingo, antes de Jesus entrar no cenáculo, como é que eles estavam? Como os discípulos estavam? Olha o texto, diz assim: o primeiro dia de semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo. Medo. Tem em primeiro lugar, presos ao medo. Se eu e você estamos presos ao medo, porque o medo trava. Medo de quê? Medo do amanhã, medo do ontem, medo de fantasmas, medo do que não existe, medo de gente, sem saber que quem está conosco é maior do que o que está no mundo, medo do diabo, medo de tudo, uma paranoia, uma fobia, um coletivo assim de medos, né? Os discípulos estavam trancados por causa do medo, porque eles não sabiam que Jesus ressuscitou de fato. No primeiro dia da semana, Jesus entra no cenáculo de uma forma sobrenatural e ele diz: filhinha, paz seja convosco, relaxa, filho, tranquilo, bonança, acalma, aquiete. Para que esse medo? Você está com medo por quê, meu senhor? O senhor não é de Deus? Já entregou a vida a Ele? Jesus não está vivo, não está do seu lado? Ele não é maior do que todos os inimigos? Ele não é mais forte do que todos os demônios? Você está com medo por quê? Deixa eu te dizer uma coisa: medo é blasfêmia. Vou repetir isso aqui muitas vezes. Medo é blasfêmia. Quando eu tenho medo, eu estou dizendo que o meu Deus é um nanico, que o meu Deus é um banana, que o meu Deus é fraco, que meu Deus não vale coisa nenhuma. Medo é blasfêmia. Então levanta a cabeça, enche o pulmão, pisa firme e sai dizendo: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso, e Ele guardará o meu tesouro até o dia final. Ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem, ainda que a videira não floresça e a vide não dê o seu fruto, mas eu sei quem está comigo, eu sei quem caminha do meu lado. Então, queridos, entre a sexta-feira e o domingo, um dos sintomas, um dos elementos químicos dessa não ressurreição é o medo. Quem não crê que Cristo está vivo, vive cheio de medo. Aí eu volto ao Roberto Schuller, que diz o seguinte: nós éramos as pessoas para ser mais ousadas, mais corajosas,
mais empolgadas. Nós devíamos ser as pessoas mais intrépidas. Intrépidas. Levanta a cabeça. Você levou um soco e vai ficar rendido no chão? De jeito nenhum. Você levou um toco do namorado, da namorada e agora vai morrer por causa disso? De jeito nenhum. Sabe, levanta. Nada de medo. Olha o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículos 31 e os versículos seguintes. A Romanos 31, os versículos seguintes. Vamos ler juntos? Que diremos, pois? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Adversários, adversidades, problemas. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, coitadinho de quem será contra nós. Amém? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Segundo sintoma comum em quem sabe da ressurreição, mas não vive com Cristo ressurreto, além do medo, olhe lá em Lucas, capítulo 24, versículos 14 a 17, quando os discípulos estão voltando para Emaús, diz o texto assim, que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Deixa eu te falar o que acontece aqui. Eram 2 discípulos que sabiam que Cristo ia ressuscitar. Volta no versículo 14, por favor. Mas eles não tomaram posse da ressurreição. Então eles estão voltando para casa desolados, estão voltando para casa desanimados, e iam conversando sobre o quê? Sobre o futuro, sobre a esperança, sobre o amanhã bonito que vai nascer. Não. Eles iam conversando sobre o passado. Verso 15. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus estava do lado, como ele está aqui do lado, do meu lado e do seu lado, mas eles não viam, né? Porque o coração deles estava preso ao passado, às coisas que aconteceram. Então lhes perguntou Jesus: amigo, o que é isso que te preocupa? Você está assim por quê? Por que você está preso ao passado? Né? Continua aí, o verso seguinte diz assim: e eles pararam de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um sintoma comum é esse, em quem sabe que Cristo tinha informações que ele ressuscitaria, mas não tomou posse da verdade. Um deles é o medo, e outros é essa vida presa ao passado. Vidas presas ao medo, vidas presas ao passado. Eu espero que no nome de Jesus hoje, você saia como águia voando. Você não é aquele elefante preso por um barbante e que acha que não vai arrebentar o barbante. Oh, meu filho, o barbante é muito fraco. Voa, águia, voa, se liberta desse medo, sabe? Deus é maior. E também se liberta desse passado. O passado não gerencia o presente nem o futuro. Quando aceitamos Jesus, o passado mal, ele não tem nenhum poder. E eu espero em nome de Jesus que todos venhamos comemorar a Páscoa com intensidade. E um segredo qual é? Quebrar os retrovisores da alma. Entendeu? Quebra esses retrovisores. Talvez você está pagando caro para poder ficar olhando no retrovisor umas 3 vezes por semana, se é que você me entende. Porque você acha que olhando para o retrovisor é que você vai para frente. Deixa eu te dizer, querido, aceita Jesus Cristo e saiba que Ele está vivo, que Ele pagou o preço na cruz pelos nossos pecados, que o passado não gerencia o presente. Paulo disse aos Coríntios, lá em capítulo 5, versículo 17 da segunda carta, vamos ler juntos? Paulo disse o seguinte, de uma forma simples, fácil de entender. Olha só o que Paulo coloca para nós. E assim, vamos juntos? As coisas velhas, antigas, já passaram, eis que se fizeram
novas. Os discípulos sabiam que Jesus ia ressuscitar, mas eles estão voltando para Emaús entristecidos, mastigando o chiclete dos últimos acontecimentos. Cospe esse chiclete do ontem, agora, no nome de Jesus. Vomita esse arquivo, esse museu que você tem na cabeça, do holocausto, que te aconteceu na infância, na adolescência. Você diz, pastor, não é fácil, eu tenho, dificuldade. Deixa eu te contar um segredinho. Quando você tem algo maior, sobrepõe o pior. Apagar realmente, eu não sou romântico ao ponto de dizer que tem como você apagar as memórias. Não existe essa tecla delete. Eu não sou idiota para te falar isso. Que eu vou fazer uma magia aqui e você vai esquecer. Que apanhou, que tal, que tentaram te abortar, que te chamaram de burro. Não tem essa tecla delete, então não vou te enganar. Mas vou te dizer o seguinte: quando você descobre algo maior, abafa o menor. Então a dor é abafada porque você descobriu a salvação em Cristo Jesus. E descobrindo a salvação em Cristo Jesus, então a alegria, a paz que excede o entendimento, transborda no coração. Porque eis que tudo se faz novo. As coisas velhas já perdem sentido. Elas deixam o volante, o timão da vida, o leme, agora está nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Ele está vivo, mas quem crê sem crer, está preso ao medo, está preso ao passado. Há um outro comportamento dos discípulos entre sexta-feira e domingo, está lá em Mateus capítulo 16, verso 3 e 4, que diz assim, Marcos 16, 3 e 4 diz assim, diziam umas às outras, as mulheres que sabiam que ele ia ressuscitar, quem nos removerá a pedra do túmulo? E aí, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Olha só, é só Deus para aguentar a gente, irmãos. Só Deus. Nós temos uma cabeça de minhoca, que é um negócio. Essas mulheres, elas representam a gente. Ser humano é ser humano. As mulheres sabiam que ele ia ressuscitar, mas estão indo para o túmulo. Aí elas estão indo assim, dizendo uma para a outra, ai querida, que dor, que dificuldade, ô Brasil. Quem nos removerá a pedra? Está faltando homem na igreja. Está faltando homem, não tem homem para remover a pedra. Aí quando elas dobram a esquina, elas veem que a pedra estava removida. O que elas fazem? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O meu problema, aquilo que me preocupava já está... Não foi isso que elas fizeram não. Não foi isso que elas fizeram, não. Elas começaram a chorar. E foi aí que lá em João, no capítulo 20, continuando a narrativa, versículo 13, diz assim, então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Eu estava preocupado com a pedra. Agora a pedra está removida e o corpo não está aqui, eu tenho que inventar um outro problema. Conhece gente assim? Conhece gente assim? Que veio orar por um problema, aí Deus já fez um milagre, mas aí a pessoa vai ficar uns dias fora da igreja até aparecer outro. Levanta a mão não. Eu conheço um bocado de gente que frequenta a igreja enquanto está com um problema. Na hora que o problema é resolvido, eles ficam em casa esperando acontecer outro. Porque eles não têm por que vir na igreja. Para gerar uma comoção, para atrair as pessoas pela sua vitimização, dizer, ai, nossa vida, essa semana eu perdi R$10. Mês atrás eu tinha perdido 5. Vi aqui nas vigílias, eu vi no jejum, agora eu perdi 10. Eu queria me reconciliar com Deus. Sabe, as mulheres, sabe o que é isso, queridos? Pessimismo. A pessoa está sempre inventando um negócio, sabe? Está inventando um negócio para se martirizar, autoflagelo. Quem nos removerá a pedra? Tá bom, está resolvido. Agora que a pedra está removida, deixa eu inventar um negócio aqui. Roubar o corpo do Senhor. Inclusive, eu já disse isso, os judeus pegaram
a explicação das mulheres pseudo-cristãs para poder criar uma teoria que até hoje é a base deles para negar a ressurreição. Porque foram os pseudo-cristãos que deram a eles a ideia, puseram a bola na marca do pênalti. Quem nos removerá a pedra? Ah, não, já está removida, agora roubaram o corpo do Senhor. Então, irmãos, no nome de Jesus, vamos começar a celebrar a Páscoa de uma vez? Chega de ficar preso ao medo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Chega de ficar preso ao passado, quebra o retrovisor, faz igual aqueles motoqueiros de São Paulo, põe assim as pernas na frente e sai quebrando o retrovisor. Ah, irmãos, eu queria na igreja ser um pastor quebrador de retrovisor. Eu queria entrar por esses corredores assim, igual aqueles motoqueiros de São Paulo, que põe os pés na frente assim, da moto e sai quebrando o retrovisor de todo mundo. Que aí você não vai mais olhar para o passado, você vai olhar para amanhã, para a semana que vem, para o futuro que te espera, para a glória dos céus, para os milagres que acontecerão na caminhada. Creia! Amanhã será um lindo dia, da mais doce alegria. Não tem esse no inário? Hã? Ivan Lins? É o irmão Guilherme Arantes? O cara, irmãos, não está aqui na igreja e está cantando isso. Isso devia ser do nosso inário. Amanhã. Sabe não? Você sabe, você está com medo de cantar na igreja. Deixa eu te dizer, querido, a verdade dita por um mentiroso não deixa de ser verdade. A verdade dita por um mentiroso não deixa de ser verdade. Quem falou com Balaão? Foi uma jumenta. Mas não deixou de ser verdade. Era uma jumenta, mas era verdade. Então, se você acha que o cara não presta, mas a verdade que ele falou é verdade. Amanhã será um lindo dia, da mais doce alegria. Você não pode imaginar. Hã? Isso é otimismo. Ah, não, mas amanhã, nossa, não sei o que vai ser essa semana. A semana nem começou, você já está nela? Nossa vida, mas eu não sei, essa semana vai ser, eu estou imaginando aqui, mas vai ser, olha, deve chover. Essa semana eu acho que eu vou ter problema, eu acho que essa semana eu vou passar mal. Está repreendido o espírito de urubu, sai desse corpo. Carniceiro gospel, está queimado. Porque Isaías capítulo 40, verso 30 diz assim, veja lá, Isaías 40, melhor, Jó 19, 25, Jó 19, 25, vamos ler esse texto aqui, Jó 19, 25, vamos juntos, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E esse corpo agora carcomido e tal, vai ser transformado. Quem disse isso? Jó, de luto, falido e doente. E o cara está lá, de luto, perdeu todos os filhos, doença do pé à cabeça, e perdeu todo o dinheiro. Ele não perdeu emprego, não. Jó não perdeu emprego, ele perdeu todo o dinheiro. Aí em Jó 19 ele diz, está escrito que ele disse o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. E esse corpo agora meio esquisito, problemático, vai ficar inteiraço, vocês vão ver. Vocês vão ter que me engolir. Ei, querido, não fique preso ao medo, não fique preso ao passado, não fique preso ao pessimismo. Não seja pessimista. Deixa amanhã chegar para você, se tiver que chorar, chorar. Mas não chora hoje ou amanhã, não. Tá bom? Então está seca as lágrimas de sexta-feira, de quinta, de quarta, do mês que vem. Mas no final do ano, desse ano, gente, eu acho que vai acontecer isso comigo. Você já está preocupado com o final do ano? Sai desse corpo. Os discípulos, entre sexta até segunda, eles estavam também presos
a algo que aparece lá em João capítulo 21, versículo 3, e que vale a pena ser observado. João 21, versículo 3, e eu vou parar por aqui, depois eu continuo numa outra semana, mas João 21, versículo 3, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas, desculpe, eu li errado aqui, não é João 21, 3, veja Marcos 16, isso, desculpe, foi quando Simão Pedro disse: vou pescar, e disseram os outros: também nós vamos pescar. Isso acontece entre a cruz e a ressurreição. Eles não sabiam que Cristo estava vivo. E o que acontece aqui? Eles eram pescadores antes de terem sido chamados por Jesus. Agora que Jesus, para eles, estava morto, eles voltam à velha vida, voltam a fazer o que faziam antes. Vou pescar, disse Pedro. Aí os outros: vamos pescar também, acabou para nós. Continua o texto, diz assim: saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Isso já tinha acontecido antes. Aí repetem os mesmos erros. Isso já tinha acontecido antes. Jesus chegou e disse: gente, lança a rede do outro lado. Aí eles lançaram a rede do outro lado, ainda resmungando, dizendo: Senhor, nós lançamos rede a noite toda, não pegamos nada, mas por tua palavra, por causa da tua palavra, lançaremos a rede. Aí lançaram e pegaram muitos peixes. Isso já tinha acontecido. Agora, entre a sexta da crucificação e o domingo da ressurreição, eles repetem o mesmo erro. Isso é muito comum, a rotina, a repetição mecânica, o piloto automático, sabe, de fazer as mesmas coisas, mesmo sabendo que é burrada. Aí Jesus aparece ressurreto na praia e disse: ei, tem algum peixe aí para comer? Jesus é muito irônico, assim, muito... Ele tem um senso de humor tremendo, porque ele sabia que os caras não tinham pescado nada. Mas Jesus não deixa barato, irmão. Jesus não deixa barato. Jesus não, sabe? Ele disse: ei! Como quem diz assim, para mim, Jesus estava querendo dizer: ei, seus bobões, vocês não aprenderam, não? Que lançar a rede para um lado só não resolve? E depois, eu não chamei vocês para continuar pescando, eu chamei vocês para serem pescadores de almas. O que vocês estão fazendo aí no barco? Por que vocês estão nessa rotina, repetindo os mesmos erros? Ei, vocês têm algum peixe aí? Aí eles disseram: não. Aí Jesus disse: lança a rede do outro lado. Aí lançaram e pegaram. Aí o Pedro gritou: é o mestre. Aí João, o discípulo amado, disse: é o mestre. Aí Pedro se lança na água e tal. A verdade, queridos, é que ou nós cremos de verdade que Jesus está vivo do nosso lado, nós assumimos isso, ou nós vamos viver uma vida presa ao passado, preso ao medo, preso ao pessimismo, preso à rotina. Libera disso. Deus está conosco todos os dias até o confim dos tempos. Vamos ficar de pé? Deixa a banda subir aqui.